Oi, pessoal! Professora Samara, mais uma aula de Matemática E. Hoje, nós vamos iniciar a parte 2 da nossa ementa, que é referente à estatística. Então, na aula de hoje, nós vamos ver frequências e gráficos. Então, nós vamos calcular tabelas de frequências e fazer análise de gráficos e ver alguns tipos de gráficos. Bora lá? Bom, aqui nesse slide, eu trouxe para vocês dados brutos. Então, um exemplo, né? Faixa etária de crianças de um acampamento de verão. Então, na verdade, aqui são as idades. Então, idade é uma coisa que você tem com um número inteiro. Então, quantos anos você tem? Aí foi feita a pergunta para as crianças e eles responderam as idades. Então, o que seriam os dados brutos? Dados brutos são os dados conforme foi coletado. Então, eu fui ali na sala de vocês, ou que nem, por exemplo, vocês responderam os questionários sobre vocês. Lá, vocês respondiam a idade. Então, pronto. Os dados brutos foram os dados coletados, sem qualquer tratamento. Perceba que os números estão conforme foram sendo perguntados para as crianças e conforme as respostas obtidas. Aí, esses dados brutos, eles são organizados, que são os dados, o chamado RAW. Então, RAW são os dados organizados. Como que foi organizado? Bom, aqui foi escolhido organizar por ordem crescente, do menor para o maior, mas poderia ter sido ao contrário também. Então, a organização dos dados, o RAW, quem decide é quem está trabalhando com esses dados. Aí, ok, esses conceitos eu estou explicando para vocês porque eles aparecem nas questões, embutidos lá dentro. Então, vocês precisam ter noção do que eles significam para conseguir entender a questão, certo? Então, até agora nós falamos dos dados brutos e do RAW, que são os dados organizados. A partir disso, ó, perceba aqui, ó, tem de 4, aí eu fico apontando na tela, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Então, tem aqui do 4, que é o menor, até o 15, que é o maior, ok? Então, esses dados vão ser organizados para que a gente possa fazer alguma análise sobre eles. E para fazer essa organização, nada melhor do que uma tabela de frequência. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um marcadorzinho, vamos ver, um marca-texto, vou pegar um marca-texto mesmo. Aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui temos a idade, aqui. Agora sim ficou melhor, agora achei um certo. Então, aqui, ó, por exemplo, a frequência, tá? Foi organizado a idade de 4 a 15 anos. E a frequência é o quê? A frequência é quantas vezes cada idade apareceu. Então, se a gente olhar aqui, ó, 4 anos apareceu 3 vezes. 4 anos apareceu 3 vezes. 5 anos apareceu 1, 6 anos apareceram 3. Então, essa frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que cada valor foi obtido nessa minha amostra, seja nesse meu questionário com essas crianças. Então, aqui, ó, por exemplo, tem 3 crianças com 9 anos, 4 crianças com 10 anos, certo? Então, é a frequência com que cada idade apareceu. Aí, nós temos também outro dado importante em análise desse tipo, que seria a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Nesse caso, nós temos a idade. Então, a amplitude vai ser o 15 menos o 4. Então, a amplitude dessa análise que eu estou fazendo, tá? Dessa análise é 11. 15 menos 4, 11. Então, a amplitude desses dados é 11. Então, aqui temos a organização de frequência. Para esse caso, nós só temos a idade de 4 até 15. E uma tabela um pouco comprida aqui, ok? Mas em alguns casos pode ser que tenha tabela com 50 linhas. E aí, como que se faz? Fica um pouco mais complicado. Então, a gente faz o tal do intervalo de classes. O que seriam as classes? As classes, elas são agrupamentos de determinados valores. Uma coisa muito importante sobre a classe é que ela tem um limite inferior e um limite superior, certo? Então, a diferença entre o limite superior e inferior, ou seja, amplitude da classe, percebam que é diferente, porque antes é a amplitude de todos os dados, e agora é a amplitude desta classe, tá? A amplitude desta classe, desta, tem que ser a mesma, ok? Então, aqui, ó, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, ok? Aí você me pergunta, tá, mas vai até 15? Por que tem 16 aqui?
porque a amplitude da classe tem que ser a mesma. Então, não fechou 2 aqui, não vai do 14 até o 15. Vai do 14 até o 16. E outro detalhe importante é esse símbolo aqui, ó. Perceba essa barra vertical no 4, aqui tem a barrinha horizontal, e aqui no 6 não tem essa barra vertical. O que isso significa? Significa que nesse intervalo de classe, 4 e 5 estão incluídos, o 6 não. Por quê? Porque o 6 vai ser incluído na classe de baixo, aqui ó, a barrinha vertical está incluindo o 6, o 8 não. Percebam? Então aqui o que acontece nessa última? Essa última está incluindo o 14, o 15 e o 16 não. Mas não tem problema, porque nós não temos nenhuma criança com idade de 16 anos. Ok? Tá. Então, voltando. Aqui, 4 e 5 estão incluídos, 6 não, e assim por diante. Aí, como é que eu faço a frequência dessa classe? Bom, como o 4 e o 5 estão inclusos aqui, então eu vou somar a frequência do 4 com a do 5, e essa é a frequência dessa classe. Então, aqui, ó, 3 mais 1, 4. Tá aqui. Aí, agora, ó, 12, 14. Nessa classe estão incluídos os alunos, as crianças com idade de 12 e 13 anos. Aí, eu venho aqui 12 e 13 anos, 4 mais 4, 8. Beleza? Então, percebam como já diminuiu o tamanho da minha tabela. Tem bem menos linhas, certo? Então, dependendo dos dados que tu está tratando, dependendo da importância dos dados que tu está tratando, você pode fazer um agrupamento, sei lá, se eu fizesse um agrupamento, por exemplo, de 5 anos aqui, né? Tipo, de 4 até 10, sabe? Não ia fechar muito bem, porque ia dar uma tabela muito resumida que não ia ser fácil de eu querer, fácil não, mas não ia ser viável de eu fazer a análise dos dados, tá? Então, aqui ela já diminuiu um pouquinho, mas a gente não perdeu a característica. Porque uma criança 4, 5 anos, né? 6, 7 anos, então tá tudo próximo. Eu não estou incluindo crianças de 4 e de 10 anos numa mesma classe, que daí é bem diferente. Então, por exemplo, se o propósito dessa pesquisa é desenvolver atividades para esse acampamento, é importante que eu saiba as faixas etárias para eu saber que tipo de atividade desenvolver e para quantas crianças. Agora, se eu incluísse as crianças de 4 anos e 10 anos na mesma classe, ia ficar complicado, né? Porque são idades bem diferentes, atividades bem diferentes. Beleza? Então, sempre depende o objetivo dessa análise que você está fazendo para saber como você vai agrupar melhor. A intenção aqui é que vocês entendam para que serve e mais ou menos como que é feito. Vocês não vão precisar fazer, porque até hoje eu não achei nenhuma questão que dissesse faça, ok? A não ser em questão de colégio, mas Enem vestibular não. Enem vestibular vem a interpretação desse tipo de tabela, certo? Beleza. Aí, a frequência relativa. Esse nós vamos fazer uns cálculozinhos aqui para vocês saberem como que funciona. Vamos, deixa eu pegar minha canetinha. Tem que pegar com o mouse aqui, gente. Aqui, caneta. E eu vou escolher a corzinha preta, porque vermelho não, né? Ok. Aí agora, gente, o que seria a frequência relativa? Essa aqui, esse valor que nós obtivemos ali da contagem, percebam, primeiro nós coletamos os dados, perguntamos para as crianças as idades, aí nós colocamos em hall para ser mais fácil de nos organizar, aí fizemos a contagem da frequência de cada idade. E aí nós agrupamos em classe. Ok. Essa frequência aqui é a frequência absoluta, a frequência que foi obtida dos dados coletados, das informações coletadas. Agora, a frequência relativa, perceba, ela está em porcentagem aqui, né? Ela indica o quanto esse 4 aqui, tá? Quanto que ele significa em relação ao total. Então, percebam, a gente viu a questão de porcentagem na aula passada, certo? Porcentagem é sempre sobre alguma coisa. Então, quanto esse 4 representa no total dessas crianças desse acampamento? Então, primeiramente, nós temos que perguntar, quantas crianças temos nesse acampamento? Bom, nós temos aqui, nós vimos os dados, aqui eu vou voltar só para mostrar para vocês, né? Aqui nós temos os dados brutos, os dados organizados. Se a gente contar, nós temos 6 linhas e 6 colunas. Ok? Então, são 36 dados. 36 vai ser o total da frequência. Por quê? Porque são 36 crianças, cada criança tem a sua idade e cada idade de cada criança contabilizou na frequência absoluta. Então, se eu somar aqui o 4 com o 7, com o 8, com o 3, ok? Vai ter que fechar 36.
Se fechar 35 ou fechar 37, alguma coisa eu contabilizei errada na hora de fazer, talvez, a contagem da frequência absoluta ou na hora de somar para o intervalo de classe, ok? Então, esse aqui tem que fechar 36, tá? Então, eu tenho aqui que meu total é 36, beleza? Ai, que feio ficou. Mais paciência. Vamos tentar apagar. A gente passa mais tempo arrumando essas coisinhas na aula do que explicando quase, né, gente? Que isso? 36, né? Menos pior. Ok. Agora, para eu obter essa frequência relativa, ela é em função da absoluta. Então, eu vou fazer aqui, nesse primeiro caso, ó. Eu vou fazer o 4 sobre o meu 36. Por quê? Porque nessa classe são 4 crianças que estão aqui com essas idades dessa classe, no total de 36 crianças, certo? Isso vai me resultar, eu fiz as continhas já antecipadamente aqui, né? 0,11111, né? Que vai ser igual a 11,11%. Aí eu vou preencher a tabela aqui. Então, eu vou colocar aqui 11,11. Percebam que eu não coloquei o porcento, porque já tem o porcento aqui em cima. Então, se eu colocar o porcento aqui novamente, vai ficar porcento, que é diferente de um único porcento, ok? Senão eu vou fazer uma porcentagem e fazer outra em seguida, que não é o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, 11,11%. E o mesmo eu vou fazer com todos os outros. Então, aqui, por exemplo, ó, esses três, eles são iguais. Então, 7 sobre 36 vai resultar em 0,1944, mais uns aqui, né? Mais uns númerozinhos, que é igual aproximadamente, né, a 19,44%. Então, aqui eu coloco o 19,44, 19,44 e 19,44. Por que eu fiz tudo igual? Porque todos têm a mesma frequência absoluta aqui, todas as classes, ok? Aí aqui, 8 sobre 36 e 3 sobre 36, beleza? Então, 8 sobre 36 vai dar, aqui que eu tenho, 0,2222, 22,22%. Então, 22,22%. Ah, olhem só, o que eu tô fazendo? Não, né, gente? Que isso? Acabei de falar para vocês não fazerem e olha o que eu estava fazendo. E aqui, 3 sobre 36, que resulta em 0,08333, que é aproximadamente 8,33%. Então, aqui tenho 8,33. Uma coisa muito importante. Aqui somou 36, certo? Que é o total de crianças que tem nesse acampamento. Então, se eu somar essas frequências aqui, isso aqui vai ter que fechar aproximadamente 100%. Por que eu digo aproximadamente? Porque tem a questão de arredondamento, certo? Então, normalmente fecha 99,98, 99,99, dependendo de quantas casas decimais você utiliza, ok? Mas, se, por exemplo, fechar 96, alguma coisa ali, já tá errado alguma coisa, certo? Vai fechar 99, alguma coisinha aí, questão de arredondamento. Como eu usei 2 casas decimais, vai ter alguma defasagem no valor na segunda casa decimal, ok? Se eu usasse 3, seria lá na terceira que seria a defasagem, beleza? Importante aqui que vocês entendam o que significa frequência relativa, porque isso vai aparecer em questões, ok? A frequência acumulada. Frequência acumulada vai ser a soma da frequência com as anteriores, que é o que eu vou fazer aqui, mas pode ser também outros casos, já vou explicar, mas vamos primeiro fazer essa do modo que eu estou tentando explicar para vocês, ok? Então, por exemplo, a frequência acumulada. Quantas crianças estão nesta primeira classe? Tá? Em 4. Agora, se eu pergunto para vocês, quantas crianças tem desta classe para cima? Vão ser as 7 que tem aqui, mais 4. Beleza? Então, vai fechar 11. Aqui é a flechinha. Aí, agora, a mesma coisa. Então, vai acumular desta classe para cima. O que acumulou até ali? Tá? Então, é isso que significa a frequência acumulada. É o que acumulou até ali. Então, aqui,
11 mais 7. Então, né, aqui, o que acumulou? Acumulou o 7, 7 e 4, ou seja, 11 mais 11, que é aqui, mais 7, 18. Aí aqui vai acumular mais 7, 25. Aí aqui vai acumular mais 8, 33. E aqui vai acumular mais 3, 36. Esse valor sempre vai ter que fechar o total que eu estou analisando, ou seja, o total das frequências absolutas, tá? Sempre vai fechar o total. A mesma coisa, fechou 33 aqui, alguma coisa você esqueceu de somar no caminho de acumulado. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês, quantas crianças têm até 16 anos? São todas. Todas as que eu estou analisando, beleza? Então, esse é o acumulado. Outro modo é a gente interpretar o acumulado. Por exemplo, eu quero saber o acumulado de duas classes. Então, quantas crianças têm ali de 8 anos até 12? O 12 não está incluído, tá? Então, vão ser só o acumulado dessas duas classes aqui. Vão ser 14. Então, quantas crianças têm mais do que 10 anos? Então, seria o acumulado dessas três últimas classes aqui. Então, esse aqui que eu fiz com vocês é o comum de se fazer a frequência acumulada. Porém, depende o que o exercício está te pedindo. Tá? Então, é importante que vocês entendam o conceito de frequência acumulada para quando aparecer numa questão, vocês entenderem como que obteve, como foi obtida ou como você precisa obter. Certo? Então, beleza. Bora lá, próxima. Agora, a frequência acumulada relativa. Então, a mesma coisa que a gente fez da frequência relativa aqui, da absoluta, nós vamos fazer a relativa da acumulada. Então, por exemplo, a gente já tem que o 4 aqui é 4, é o mesmo 4. A primeira linha se mantém, ok? Ela vai se manter a mesma porque a acumulada é igual à absoluta, então a relativa vai ser a mesma. Então, aqui eu vou ter 11,11. Aí aqui, quanto que esse 11 equivale no meu total? Então, eu vou ter o 11 dividido por 36, ok? Aqui, eu vou ter o 18 dividido por 36, beleza? Aqui vai ser o 25 sobre 36, e aqui o 33 sobre 36. E olha que legal a última, 36 sobre 36. Isso vai ser 1, ok? Que é o 100%. Então, percebam, esta frequência aqui, última, assim como aqui deu o total, aqui vai dar o 100%, porque eu estou tratando de todas as crianças desse acampamento, tá? Então, essa última sempre tem que fechar em 100%, beleza? Não vou fazer as continhas aqui, mas aí depois eu vou, no material que eu vou colocar para vocês lá no Moodle, vai estar tudo preenchidinho, as tabelas bonitinhas, beleza? Podem ficar tranquilos. Mas vocês podem fazer esse cálculo e depois a gente confere lá, tá ok? Agora, para a gente trabalhar isso, eu separei esta questão, tá? Para a gente fazer a análise dessa tabela. Então, percebam, Enem vestibular não vai cair, calcule a frequência relativa absoluta. Não vai cair assim. Vai cair a tabela prontinha e a interpretação, ok? Então, temos aqui a questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza levantamentos estatísticos que confrontam as produções agrícolas. A tabela a seguir apresenta o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil e grandes regiões. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu colocar de novo o apontador de laser para a gente ver melhor. Então, nós temos aqui, olha, perceba a tabela. A grande região, então, Brasil. Aqui é do Brasil todo e aqui vai ser dividido pelas regiões. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. A produção, 2016 toneladas. Percebam que tem a T aqui indicando toneladas. Então, todos esses valores desta coluna estão em toneladas. Não vai ter tonelada em cada uma dos valores, ok? Por que se faz isso? É para não poluir a tabela, para ela ficar mais limpa, para ela ficar com dados numéricos, preferencialmente, para ser mais fácil de você extrair a informação que você precisa. Aqui a produção 2017, a mesma coisa para toneladas. E aqui a variação. A variação é o quê? De um ano para o outro, né? E aqui, porcento, e aqui não tem o porcento, conforme eu expliquei na tabela anterior. Ok.
Analisamos a tabela, top, show de bola. Agora vamos para a questão. O que está pedindo? Na avaliação de 2017, este levantamento também indicou que o estado de Mato Grosso do Sul teve uma participação de 7,9% na produção nacional de grãos. Com base nos dados apresentados, qual é o percentual aproximado de Mato Grosso do Sul na participação da produção 2017 da região Centro-Oeste? Tá? E aqui tem as opções de resposta. 8, 12, 18, né? De 39, 44. Ok. Antes da gente começar a questão, nós vamos separar os dados e as informações que a gente precisa para saber bem certinho o que a questão pede, quais dados nós vamos analisar e o que a gente vai calcular. Então, eu separei aqui no próximo slide, tá? Os dados. Dados. A gente vai precisar, qual é o percentual aproximado de Mato Grosso na participação da produção 2017 da região Centro-Oeste? Bom, nós temos que, as informações, né? Produção 2017 nacional é essa aqui. Ó, nós temos que olhar, produção 2017 nacional no Brasil é esse valor aqui, ok? 240 milhões, 851.510 toneladas. Aí, a produção do Centro-Oeste, tá aqui, ó. 105.051.936 toneladas. E a questão nos diz que o Mato Grosso do Sul teve, com este valor, uma participação de 7,9% na produção nacional. Então, nós temos que descobrir esses valores e depois saber qual que é o percentual aproximado de Mato Grosso do Sul na participação da produção do Centro-Oeste. Ok? Então, bora lá. A do Centro-Oeste é isso. A do Mato Grosso do Sul é 7,9% da nacional. Ok? Eu acho que eu falei errado aqui, né? Mas aqui é Centro-Oeste, tá? É só Centro-Oeste. Se eu não falei errado, ignorem. Se eu falei errado, corrijam, tá? É produção do Centro-Oeste. E Mato Grosso do Sul, 7,9% da produção nacional. Então, dessa aqui de cima. Então, o que a gente vai responder primeiro? Qual é a produção do Mato Grosso do Sul? A gente não tem o valor dela. A gente só tem a porcentagem dela em relação à nacional. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Essa produção anual, gente, vocês acham que ela foi medida só no final do ano? Não. Ela foi medida, sei lá, a cada semana, a cada 15 dias, foi somado mensalmente. Ou seja, essa produção anual é um acumulado da produção dos 12 meses do ano. Então, já temos aí o conceito de acumulado, de um valor acumulado, uma frequência acumulada, que é a produção acumulada durante aquele ano. Ok? Foi distribuída ao longo do ano. Pode não ter sido igual em todos os meses, provavelmente não foi, mas é o acumulado do ano que está sendo utilizado para fazer análise. Beleza, continuando. Então, qual a produção do Mato Grosso do Sul? A gente tem que a produção do Mato Grosso do Sul é 7,9% da produção nacional, que é esta dada aqui. Então, bora fazer uma porcentagem. Então, é em relação à nacional. Lembram? Porcentagem é sempre em relação a alguma coisa. E a segunda pergunta que a gente tem que responder é qual a relação desta produção que eu obtive, ou seja, a produção do Mato Grosso do Sul, em relação à produção do Centro-Oeste. Então, quanto que equivale a produção do Mato Grosso do Sul em relação ao de toda aquela grande região, que é o Centro-Oeste. Então, descobrindo o valor da produção no Mato Grosso do Sul, eu posso relacioná-la com a produção do Centro-Oeste e saber qual é a porcentagem que equivale ali. Então, a produção no Mato Grosso do Sul é de 7,9% da produção nacional, que nós temos ali o valor. Então, 7,9 dividido por 100, né? 7,9%, então 7,9 dividido por 100. Então, fazendo esta multiplicação e dividindo por 100, nós vamos obter que a produção do Mato Grosso do Sul é de 1.902.726,93 toneladas. Ok? Lembrando que esse valor é aproximadamente, né? Aí agora a pergunta, qual é a relação desta produção com a produção do Centro-Oeste? Ou seja, Mato Grosso do Sul produziu isso, mas o Centro-Oeste produziu aquele tanto. Então, quanto que isto equivale daquele tanto? Aqui nós estamos falando de uma produção relativa à da região. Então, vamos relacionar as duas, certo? A mesma coisa, é que nem as frequências. Qual que era o total da soma da frequência absoluta? Aqui nós temos o total
da produção daquela região. E quanto que esta produção do Mato Grosso do Sul equivale em relação ao total. Então, novamente, nós temos o conceito aí da relativa, na relação, né, entre as duas produções. Então, eu divido uma pela outra, né, e resulta em aproximadamente 18,11225. Então, pelas opções que nós tínhamos ali, né, as opções eram 8, 12, 18, 39, 44. Como pede aqui, ó, qual o percentual aproximado de Mato Grosso do Sul na participação, né? Então, aproximado é de 18%. Mas percebam que se vocês não tivessem noção dos conceitos que a gente está trabalhando, de porcentagem em relação ao quê, né? Ia ficar um pouco complicado de resolver essa questão. E também é importante a gente saber ler uma tabela, né? Saber tirar informações de uma tabela. Beleza? Ok. Próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, eu vou deixar no mudo para vocês fazerem, tá? Vão ser, acho que, 5 afirmações. E vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Na verdade, vocês vão assinalar quais são as verdadeiras, tá? E vai ser em relação aos dados desse gráfico. Por que eu trouxe aqui, por mais que vocês vão fazer depois? Eu trouxe aqui para a gente explicar, para ver o que precisa ser feito, para vocês entenderem o que a questão está pedindo e depois vocês desenvolvem, tá? Então, por exemplo, a primeira, considerando a população do Brasil em 2002, era desse valor, né? O número absoluto de desempregados era maior que 17 milhões. Então, esse gráfico, ele é chamado de histograma, gráfico de barras, tá? Então, tanto faz um ou outro. Tem gente que diz, são diferentes. Tem gente que diz, são iguais. Mas, para mim, o que interessa, tanto para vocês, é que vocês entendam o que tem no gráfico. Independentemente se você está chamando de histograma ou de gráfico de colunas, ou se as colunas estão separadas, ou se elas estão todas juntas, vocês têm que entender o que tem de informação aqui. Então, informação aqui ele chamou de histograma, né? Apresenta a variação da taxa de desemprego no Brasil no período de 2002 a 2018. Então, nós temos aqui os anos 2002 até 2018, ok? A taxa anual de desemprego, certo? E aqui, né, a taxa anual em porcentagem, ok? Então, a taxa anual está em porcentagem. E aqui ele fala, ele dá os valores. Então, vocês vão ter que saber, se esse era o total de habitantes, nessa taxa era o total de desempregados, então 12,6% desse total de habitantes era o número absoluto de desempregados. Aí vocês vão calcular essa porcentagem e verificar se esse valor é maior que 17 milhões ou não. É maior que 17 milhões? Está verdadeira. Não é? Está falsa. Tá? E assim vocês vão analisar todas as outras. Então, número médio absoluto. Então, frequência absoluta. Estamos tratando daqueles conceitos que nós vimos, certo? Aí aqui, taxa de crescimento, crescimento. Então, vai ser a parte de análise dos valores presentes aqui, ok? Aqui, daí 2017. Então, você vai analisar 2017. E assim você vai de acordo com o que as questões estão falando. Então, são 5 questõezinhas, 5 afirmações em relação à análise deste gráfico, que vocês vão dizer se elas são verdadeiras ou não. Okay? No caso, vocês só vão assinalar as verdadeiras. Acho que foi assim que eu coloquei para vocês. Certo? Essa aqui nós vamos resolver juntos também, tá? Essa é uma questão do Enem. Vamos lá. Num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Então, aqui já está dizendo gráfico de linhas, porque são pontos ligados por linhas, tá? Poderia não estar ligado por linhas. Poderia ser só o gráfico com os pontos, ok? Daí não seria gráfico de linhas, tá? Então, nele, a profundidade H, tá, foi registrada às 13 horas. Então, aqui nós temos a profundidade, aqui nós temos o tempo em horas. Então, às 13 horas, que está aqui, foi registrada uma profundidade H. Não sei quanto, ok? Não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, aqui é H, tá? Às 14 horas é H mais 1, mais 2, ok? Então, assim que eles foram contabilizando as alturas. Aí a questão.
Foi informado que entre as 15 horas e as 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos os registros? Bom, então nós temos que pensar que a gente não sabe a profundidade H, né? Então como é que a gente vai saber qual que é a 16 horas? A gente só tem ela em relação a H. Então vamos para o próximo slide com os dados separadinhos, tá? Ó, às 13 horas, a profundidade é H. Top. Cada unidade, 1 metro. Beleza. Aí aqui, ó, entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. A profundidade do rio às 15 horas, eu tenho aqui que é H mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E a profundidade às 16 é H mais 1, 2, 3... Opa, desculpa, 16. H, 1, 2, 3, 4. Então, H mais 4 às 16 horas e H mais 6 às 15 horas. Mas percebam que essa diminuição equivale a 10% do valor medido às 15 horas, né? Então, vamos pensar. Qual é a relação entre as profundidades? Tá? Primeiro passo. A gente tem que, às 15 horas, eu tinha essa medida de profundidade, H mais 6, ok? E às 16 horas, que é esse valor aqui, H mais 4, teve uma diminuição de 10%. Então, menos 10% desse valor aqui, ó. Percebam, esse 10% é em relação à medida das 15 horas, certo? Então, a medida das 15 horas menos 10% dela vai ser igual à medida das 16 horas. Mas isso não equivale a, aqui ó, H mais 6 menos 10 dividido por 11, então 0,1 vezes H mais 6 igual a H mais 4. Então vamos desenvolver essas contas para ver se a gente consegue determinar o valor de H. Então nós temos aqui, lembrando que aqui na frente nós temos 1 multiplicando o H mais 6, e aqui nós temos menos 0,1 multiplicando H mais 6. Como H mais 6 ele é termo em comum nos dois termos, né? Então, eu posso fazer 1 menos 0,1, que é 0,9, e multiplicar pelo termo em comum entre eles. Ok? É como se eu tivesse 1x menos 0,1x, 0,9x, ok? Igual a H mais 4. Então, aplicando a propriedade distributiva, 0,9H mais 0,9 vezes 6, que é 5,4. Então, agora, nós vamos colocar os termos que são iguais, os que têm H e os que não têm H, para os mesmos lados da equação, para a gente isolar o H e obter o valor dele. Então, 0,9H, aqui o H está positivo, né? Subtrai no outro lado, então, menos H é igual a 4, aí menos 5,4. Disso resulta, né? Então, aqui eu tenho 0,9 menos 1, então menos 0,1H é igual a menos 1,4. Então, isolando o H, a gente obtém que o H é igual a 14, ok? Então, esse H inicial aqui, ó, antes da medição das 13 horas, é H. Desculpa, esse H aqui é 14. Ah, esse H e H foi boa, né? Esse H é 14. Agora, o que a questão me pede? Ele quer a profundidade às 16 horas. Então, às 16 horas eu tenho H mais 4, ou seja, 14 mais 4, certo? 14 mais 4, 18. Ai, botei muito efeito aí. 14 mais 4, 18, beleza? Então, a resposta correta aqui seria 18. Eu achei interessante que se fosse fazer essa questão, eu teria colocado a opção de 14 aqui só para confundir também a galera, tá? Que normalmente é isso que se faz nas questões. Se testa atenção. Não se preocupe, gente, eu também sou péssima de atenção, eu provavelmente ia errar, tá? Mas, em relação a isso, tipo, ó, não tinha nem a opção de 14, então eu já sabia que estava faltando alguma coisa. O que essa questão pede? Tipo, ok, pediu essa profundidade, beleza. Mas o que ela quer avaliar? Tá? Ela quer verificar esse entendimento aqui, ó. Primeiro, claro, o entendimento do gráfico. Esse aqui é H, H mais 6, H mais 4, ok?
e quer avaliar esse entendimento de redução de 10%. Então, as questões elas não vão ser de um único tema, um único conteúdo que vocês estão vendo isoladamente na matemática, na física e tudo, tá? Então, essas questões elas abordam mais conteúdos ao mesmo tempo. Então, aqui teve interpretação de gráfico, teve a questão de porcentagem, certo? Então, beleza? Fechou a questão? Top, top, show de bola. Bora pra frente. Aqui temos uma questão de análise de gráfico também. Essa aqui também é do Enem, tá? Então, vamos lá. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi apresentado por meio deste gráfico aqui, o gráfico 1. E, ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra essa figura aqui. Então, percebam, aqui ele começa em 0 e aqui ele está começando em 20. Aí você diz, ok, os valores são os mesmos, mas para quem não tem conhecimento em interpretação de gráfico, vai ver esse aqui e vai notar uma baita diferença entre esses 2 gráficos, certo? Então, a apresentação dos resultados também é muito importante para que você consiga mostrar o que você quer em determinada pesquisa. Então, como esse gráfico aqui foi cortado, percebam, ó, eles pegaram, essas 2 aqui até 20 é em comum para os 2, então só diminuíram 20 de cada um e deu. Mas, querendo ou não, essa interpretação aos olhos de quem não sabe interpretar os gráficos vai parecer tendenciosa, certo? Ok. Esse aqui, como nós já vimos, gráfico de barras, ou se chamar histograma. Eu acho estranho chamar histograma quando tem apenas 2. Histograma, para mim, é uma quantidade maior, que nós tínhamos no gráfico anterior, em relação a vários anos, né? Mas, então, temos aqui esse gráfico, eu vou chamar de gráfico de barras. Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura serem a mesma, isso também influencia. Às vezes, eles colocam a largura desta coluna é um pouco mais fina, para dar a impressão de ser menor. A questão visual, a apresentação visual interfere muito nesse tipo de questão, tá? Muitos leitores criticaram o formato gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões das alturas da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então, vamos lá. Está pedindo o quê? Diferença entre as razões de altura da coluna B pela coluna A. Então, primeiro, nós vamos ter que ter essa diferença, essa razão de alturas, para depois fazer a diferença. Tá? Então, a razão da altura da coluna B pela coluna A. Então, vamos ver aqui. A coluna B, qual que é a altura da coluna B? 10, 20 e 30, ok? E a altura da coluna A é de 70. Então, a razão para o gráfico 1 da coluna B pela coluna A, tá? Vou colocar aqui, né? É de 30 sobre 70, que simplificando fica 3 sobre 7. Aqui, neste gráfico, aí você vai me dizer, que a altura também é 30? Então, não, né? Porque ela está começando no 20. Então, essa altura do gráfico B aqui é de 10, certo? E essa altura aqui vai ser de... Eita, tá ficando louco. Vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós tínhamos 30 sobre 70, aqui nós vamos ter, por exemplo, 10 sobre 50, porque aqui equivale a uma distância de 10, né, entre 20 e 30, e entre 20 e 70 equivale a uma distância de 50, ok? Então, no gráfico 2, vai ser 10 sobre 50, que é 1/5. Mas, o que pede a questão? Ó, se dependendo, eu posso olhar esse 1/5 e achar que a resposta é aqui, ó, né? E não. O que pede? A diferença entre as razões. Além disso, é a diferença entre as razões em que ordem? Ele quer nos gráficos 1 e 2. Então, eu vou pegar essa diferença menos... essa razão menos essa razão. Vou fazer a diferença entre essas duas razões, tá? Então, vai ser 3/7 menos 1/5. Podemos aplicar o método borboleta. O método borboleta, né? Multiplica aqui os que estão embaixo, ok? Então, ficamos com 35. No método borboleta, se quiserem saber mais, lá no meu Instagram, @profsamara.mtm, eu tenho um post explicando. Segue lá. Então, nós temos aqui 35. E aqui nós vamos ficar com 15 menos 7. Que vai resultar em 8/35, certo? Então, a diferença
foi feita a diferença? Entre o quê? Entre as razões das alturas da coluna B pela coluna A, nos gráficos 1 e 2, é de 8,35 avos. Então, percebam, se eu fizesse qualquer medidinha um pouco diferente, tipo, faz do gráfico 2 menos do gráfico 1, já ia dar uma resposta diferente que provavelmente ia estar incorreta. Provavelmente não, iria estar incorreta. Beleza? Então, legal esse, né? Esse também é baita de interpretação de gráfico, e aí entra na parte de razão, de proporção, ok? Então, tem que sempre ficar de olho que os assuntos estão todos interligados. Então, é importante sempre dar atenção para todas as matérias. Eu sei que às vezes a gente fica aquela que a gente tem, gosta mais dessa ou coisa assim, mas é importante porque você pode acabar errando uma questão de uma parte do conteúdo. Tipo, eu gosto de biologia dessa parte, mas eu posso errar uma questão de biologia porque ali no meio eu tinha que fazer umas contas. Tinha que determinar alguma porcentagem, alguma coisa assim. E aí eu não gostava muito de usar porcentagem, então eu errei a questão de biologia por isso, tá? Então, fiquem de olho nessa dica. Esta questão aqui também é do Enem, tá? Aqui nós temos o gráfico de setores. Ele é chamado também gráfico pizza, informalmente, né? Mas oficialmente ele é o gráfico de setores. Ele é um círculo, tá? E aí tem os setorzinhos aqui indicando as frequências aqui absolutas, tá? Então, pegamos as frequências absolutas, ok? E foi distribuído igualmente aqui, igualmente de acordo com a sua proporção, certo? Então, essa questão aqui, pessoal, eu coloquei ela no Moodle para vocês fazerem também, mas eu vou, assim como a outra, explicar para vocês como que interpreta a questão, porque eu sei que as questões de Enem, vestibular, às vezes elas são complicadas na interpretação, no texto, para entender o que a questão quer. Certo? Então, a minha intenção aqui é tentar trabalhar isso com vocês. E qual é o melhor jeito de fazer isso? É resolvendo exemplos com vocês. Explicando questões para vocês. E aí, depois, vocês conseguem voar por conta própria aí, que é a intenção dessa questão. Que nem da outra. Eu explico como faz. E aí, vocês continuam por si só. Então, o que diz a questão? Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da taxa de acesso da sexta-feira para o sábado nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para estes dias. Então, bora lá. Aqui tem o gráfico do tempo de acesso na sexta-feira, em minutos, e aqui o tempo de acesso no sábado, em minutos. Aí ele pergunta aqui, analisando os gráficos do computador, qual a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta-feira para sábado foi no site qual? Então, tem aqui os sites X, Y, Z, W e U. E aí, nós vamos ter que fazer contas para os 5 sites, para daí poder dizer qual deles a taxa de aumento foi maior. Então, eu vou explicar para vocês como a gente interpreta para fazer né? Eu vou mostrar um para vocês, e daí vocês conseguem entender como que funciona o cálculo para os outros, para daí poder comparar e ver qual que teve a maior taxa de aumento. Beleza? Então, separei aqui, né, o gráfico para ter mais espaço para a gente. Deixa eu pegar aqui. Vou ter que pegar com o mouse, gente. Aqui. Bem, canetinha. Bora lá. Então, primeiro, vamos pensar nesse gráfico aqui, ó. Aqui são os minutos, né? Então, 40, 12, 30, 10 e 38. E aí, eu vou fazer para vocês aqui no site X, tá? Eu vou fazer do site X. Vou colocar aqui. Site X. Vai apagar? Não vai apagar. Topzera. Então, guarda a caneta aqui de novo. X. Vocês sabem que é X. Vocês entendem que é X. Nós conversamos que é X. Gente, que troço horrível. Mas bora lá. Vocês entendendo que é X. É o que importa. Vocês me entenderem. Digam que me entendem, por favor. Tá. Então, no site X, vamos ver aqui no primeiro gráfico, tá? Então, nesse gráfico, eu quero saber o total de minutos para que eu possa saber qual que é a porcentagem que esse X aqui de 12 minutos corresponde no total. Então, novamente, nós estamos tratando com o quê? Frequências. Frequência absoluta, frequência relativa. Ok?
ok? Então, aqui nós temos as frequências absolutas do total. Qual que é o total? O total vai ser a soma de todas essas frequências absolutas. Então, se eu somar 38 mais 10 mais 30 mais 12 mais 40, vai resultar em, eu já fiz antecipadamente, tá, gente? 130 minutos. Já entendi o que acontece quando repete muito aqui. É que não funciona. Porque eu tenho que usar outro computador para gravar as aulas, né? E aí no meu computador, eu já sei como que funciona certinho essa canetinha. Aí aqui, ele é configurado meio estranho. Eu já tentei mudar as configurações, mas não fica do jeito que eu quero. Mas enfim, né, gente? Faz parte da vida. Socorro! Desisti. Vocês sabem que é 130 minutos, ok? E nós temos que no site X são 12 minutos. Então, nós temos que saber quanto que esse 12 equivale do total. Então, o certo sumiu aqui. Então, eu vou fazer assim. Quanto que esse 12 minutos, tá? No site X equivale em relação ao 130. Então, nós estamos fazendo aqui uma frequência relativa. Olha que legal, né? Então, se eu fizer essa continha aqui, eu já fiz antecipadamente para agilizar nosso rolê. Resulta em 0,09231. Ok? Poderia também você colocar em porcentagem aqui, que é aproximadamente 9,23%. Ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa pro tempo de acesso no sábado. E aí eu vou comparar as duas. Então tá. Então se eu somar os 56 com 57 com 11, 51 e 21, vai resultar em 196. E aqui no X eu tenho 21 minutos. Então, quanto que esses meus 21 minutos representam do total de 196? Isso dá aproximadamente aqui 0,10714. Tá? Que eu poderia colocar ali, né, aproximadamente 10,71%. Mas a pergunta, gente, qual que é a pergunta? Ele quer a maior taxa de aumento no tempo de acesso, tá? Então, aumentou, certo? Ó, aumentou. Nesse caso, aumentou, mas poderia ter diminuído, tá, gente? Poderia ter diminuído, mas nesse caso, aumentou. Percebam que é em relação ao total. Então, por mais que aumentou, por exemplo, de 12 para 21, em relação ao total, poderia ser que aquela não seja uma frequência relativa que tenha aumentado, tá? Então, sempre tem que prestar atenção no total. Então, esse aqui é o tempo que eu tinha. Aí, quer saber quanto que aumentou para cá? Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou ver a diferença entre este e esse, que daí eu vou saber quanto que aumentou de sexta para sábado. Então, se eu pegar aqui, ó, 0,10714 menos esse daqui, tá? 0,09231, vai resultar em 0,01483. Então, perceba, daqui para cá, o aumento foi desse. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma pequena porcentagem, né? Eu posso dizer que é 1,48% que aumentou. Tá, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber, voltando aqui, ó, a maior taxa de aumento. Então, esse 1,483 aí, esse 1,483% ele não vai me dizer grandes coisas, certo? Porque esse eu sei que foi o que aumentou de um para o outro. Mas eu quero saber em relação ao inicial. Então, quanto que aumentou em relação ao que eu tinha na sexta, quanto que aumentou para sábado? Eu soube que aumentou isso, mas isso equivale a quanto de sexta-feira? Beleza? Então, é essa a interpretação que eu tenho que fazer. Então, aqui, ó, se esse meu 0,09231 equivale a 100%, ou seja, ao total, eu quero saber quanto que esse valor aqui corresponde em relação a esse aqui. É como se a gente estivesse na frequência relativa. É a mesma coisa. Eu quero saber quanto que esse aumento se relaciona com o valor que eu tinha sexta-feira, para saber o quanto aumentou. Certo? Então, se eu fizer o 0,01483 dividido por 0,09231, vai resultar em 0,1606. Que isso daí eu posso dizer, olha,
teve um aumento de aproximadamente 16,06%. Então, o que ele quer aqui, ó? A taxa de aumento de tempo. Perceba, quando é taxa, a gente está falando de relação, a gente está falando de porcentagem, tá? Então, aumentou, ó, de sexta-feira para sábado, aumentou 16,06% do tempo de permanência de acesso nesse site X. Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa mesma interpretação para o site YZWU, ok? E aí vocês vão comparar qual dessas taxas que vocês calcularam é a maior. Percebam que essa diferença aqui, ó, parece pequenininha, é só 0,48, é pequeno, ok? Tá, as outras podem resultar maior, mas você tem que pensar sobre o que você está comparando. Então, uma mesma porcentagem pode ser maior ou menor, dependendo sobre o que ela é. Tá? Aí você vai ter o valor ali em relação àquele valor que eu estou comparando. Então, esse aumento aqui, pessoal, eu estou comparando com os dados de sexta-feira. Por isso que eu faço essa relação e obtenho essa porcentagem. Então, repetindo, de sexta para sábado, a taxa de aumento no acesso no site X foi de 16,6% aproximadamente. Aproximadamente porque a gente está tratando com números racionais, então eu não peguei todas as casas decimais, né? Fizemos um arredondamento, certo? Aí vocês vão fazer isso para os outros sites e ver qual que tem a maior taxa, para daí responder a questão aqui do que diz as alternativas, certo? Façam essas questões lá no Moodle, pessoal, resolvam. Eu já vou colocar os slides da aula junto com esse vídeo, então vocês podem ver o vídeo, vocês podem já pegar os slides para acompanhar, para ver a explicação se vocês entenderam, para fazer as questõezinhas lá no Moodle. Em caso de dúvidas, novamente, temos o fórum. Vocês podem abrir um novo tópico ali para que a gente possa separar os questionários, né? Abre um novo tópico, dúvida questionário 2, dúvida questionário aula 2, para a gente organizar um pouco melhor lá, beleza? E temos ali o nosso canal no Discord, ali vocês podem mandar mensagem de texto a qualquer hora, tá? Mandem respectivo em cada aula, tipo, eu vou fazer ali a aula parte 2, então manda logo embaixo da aula, que eu posto também o vídeo da aula lá, beleza? A mensagem de texto vocês podem mandar a qualquer hora, os colegas podem responder para vocês se quiserem, eu respondo quando der, e se precisar, chamada de voz, agendem comigo, tá? Qualquer coisa, se vocês me verem online ali no Discord, dá uma chamadinha, prof, tá disponível agora? Tipo, 5 minutos só para me dar uma questãozinha, que é aquilo que tá me empacando para resolver, uma duvidazinha pontual que eu não tô conseguindo avançar, tá? Às vezes a coisinha é rápida, eu posso ajudar rapidinho. Se precisar mais tempo também, pessoal, é só conversar, a gente se entende. Beleza? Marcamos ali um canalzinho de voz, a gente só entra, tá ali, pronto, conversa, sai, tranquilo, rapidinho. Top? Então, convido vocês lá, participarem do nosso canal no Discord, fazer aquele canal crescer, se apresentem lá também, tá? Tem um canalzinho ali de apresentação, que eu coloquei as apresentações que eu gravei de Matemática E e de Física B. Vocês podem se apresentar lá também, à vontade, digam onde estão, idade, aquela coisa que vocês já fizeram nos outros questionários, sabe? Mas ali vocês fazem e vocês podem ver o dos colegas. Então, vocês podem interagir por ali também. Beleza? Então fica a dica ali pra gente interagir um pouquinho. No mais é isso, pessoal. Estudem, tá? E até sexta-feira na aula de Física B e Matemática E. Próxima semana, conteúdo novo, nós vamos terminar essa parte 2 de Estatística. Beleza? Vendo as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Mais alguns gráficos também, claro, né? Então tá, gente. Obrigada. Beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima aula.